Bom dia, meu povo. E vamos aqui para o nosso terceiro dia de desafio, nosso momento de consagração e oração pela nossa família. Vamos juntos? Bom dia. Bom dia, Fê. Bom dia, Letícia. Bom dia, Amanda. Nós vamos iniciar aqui, gente, o nosso terceiro dia de devocional, nosso desafio de consagração pela nossa família. E como todos os outros dias tem sido uma bênção aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações para a gente aplicar dentro da nossa casa, e hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza disso. Para você que não conseguir acompanhar, são 30 minutos de live só. Depois esse devocional vai estar lá no meu YouTube, tá bom? Então, se você não conseguir assistir, você vai lá, depois pega, compartilha com alguém, deixa um comentário lá. E a gente já vai iniciar aqui. Aline, bom dia. Monique, bom dia. Vamos iniciar aqui. Ai, que bom, Fê, tá em casa hoje. Que horas são aí, Fê? Agora, em Portugal. Manda aqui pra gente, pra eu saber que horas são aí, pra você. E eu já vou começar aqui orando, tá, gente? Vamos orar já pra gente não perder tempo. 11 horas da manhã já lá, ó. A Fê já tá quase na hora do almoço. São 3 horas a mais. Amém. Vamos orar? Se vocês puderem compartilhar com o pessoal para estar aqui com a gente nessa live. Quem não puder assistir aqui depois pode pegar o gravado, tá bom? Eu só vou tentar aumentar a luminosidade para mim. Eu vou orar para a gente poder iniciar, tá? Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, nessa manhã e te agradecer por mais um dia. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Obrigada por cada palavra que o Senhor tem entregado aos nossos corações. Nos fortaleça, nos ajuda, Senhor, a ter constância na Tua presença, porque sabemos que sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. Então, que o Seu Espírito Santo, Pai, nessa manhã venha ser o nosso condutor. Fala, Senhor, aos nossos corações de uma forma especial, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, que possamos ser transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Nátia, paz. Amados, então hoje aqui é o nosso terceiro dia do nosso desafio, nosso devocional, nossa consagração pela nossa família. Vocês sabem que aqui no meu perfil eu falo de família, eu falo de casamento, eu falo de sexualidade e a gente fala da palavra de Deus, porque nada importa se não tiver a palavra de Deus nos guiando, nos direcionando. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a gente colocar em aplicação dentro da nossa casa, que é o quê? Fechar as brechas. Então, muitas vezes a gente quer começar ali um jejum, como nós estamos, oração, uma busca, mas na verdade muitas brechas ainda continuam abertas e elas precisam ser fechadas. Então hoje o Senhor ele vai abrir aqui o nosso entendimento, Ele vai falar aos nossos corações e Ele vai nos mostrar aquilo que eu preciso restaurar, ou aquilo que eu preciso fechar, ou aquilo que eu preciso eliminar da minha vida, para que essas brechas elas possam ser fechadas, para que verdadeiramente o vinho novo, como nós falamos ontem, ele possa ser derramado, transbordado, que ele não venha a ser desperdiçado dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu casamento e no meu relacionamento com os meus filhos. Amém? Então a palavra que eu quero trazer para vocês aqui está em 1 Pedro 5, verso 8. A palavra fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe,
permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, restaurará e confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. Aqui a palavra ela está nos orientando, né, para a gente permanecer firme, ter sabedoria e principalmente estar alerta, porque o inimigo das nossas almas ele está rugindo como leão para poder nos tragar, para poder tirar a gente do propósito, para tirar a gente do caminho que o Senhor ele tem proposto para nós. E muitas vezes isso acontece porque a gente dá abertura para que Satanás ele possa atuar na nossa vida. A gente que dá abertura para que ele possa fazer o que ele quer muitas vezes dentro da nossa casa. De repente você pode estar ouvindo isso e falar assim para mim, mas como, Fabi? Jamais, você acha mesmo que eu vou querer que o inimigo ele entre na minha casa e ele faça arruaça? Mas é assim que acontece. Aqui em Efésios 4, 27, deixa eu abrir aqui para vocês. Efésios 4, 27. 4, 27, a palavra diz assim, ó. Não dei lugar ao diabo. Não dei lugar ao diabo. E como que muitas vezes a gente dá lugar ao diabo? Com a nossa falta de sabedoria, quando a gente entra numa ira constante, sem causa muitas vezes, a gente permite que o inimigo ele use as nossas vidas. É isso. Fabi, mas eu sou crente, Fabi, eu sou cristã, eu sou batizado, mas se a gente não estiver posicionado, o inimigo ele vai usar assim a nossa vida. Para poder trazer discórdia, para poder trazer problema dentro da nossa casa, para trazer confusão dentro da nossa casa. E o Senhor ele pede hoje para nós sabedoria, entendimento, que a gente possa olhar ao redor, para que a gente venha fechar as brechas que podem existir dentro da nossa casa. E muitas vezes uma brecha que pode existir é através sim de um comportamento, como eu já falei algumas vezes com vocês, né? A gente até falou sobre isso na aula de comunicação, que eu dizia sobre o silêncio, que quando a gente tem aquela briga com o casal e você fica muito tempo em silêncio ali, não conversa, não entra em acordo, não pede perdão e fica naquele silêncio, um tratando o outro com ignorância, é a mesma coisa de você estar falando pro inimigo, olha, pode entrar aqui dentro do meu casamento, pode entrar aqui no meio do meu relacionamento, porque nós somos imaturos demais para poder resolver os nossos problemas. Então é mais ou menos dessa forma. E é quando o inimigo ele vem e ele começa a falar no ouvido de um, no ouvido do outro, e essa discórdia, ao invés de ser resolvida, ela só é ampliada. Então a gente precisa ter maturidade para poder olhar ao nosso redor, o comportamento que a gente está tendo, as coisas que a gente está assistindo, o que eu estou acessando através da minha janela aqui da alma, o que a gente está permitindo que entre dentro da nossa casa, através daquilo que a gente escuta. Então tudo isso são coisas que às vezes parecem inofensiva. Esses dias eu vi uma imagem na tela de uma querida, no Instagram de uma amada, e ela falava assim, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, e aí ela mostrava algumas situações e um monte de demônio ao redor, né, e outras situações também de oração e um monte de anjos ao redor. Então é mais ou menos isso, amados, mais ou menos não é isso, a gente não vê, a gente não consegue enxergar com os nossos olhos carnais, mas existe um mundo espiritual, ao qual está ali, guerreando, lutando para nos tragar, para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família, para destruir os nossos projetos. E muitas vezes a gente que permite que isso aconteça dentro da nossa casa. Então nós falamos sobre fazer uma limpeza ontem de rede social, uma limpeza de situações que nos tira do nosso foco. E hoje eu quero falar com vocês para fazer uma limpeza espiritual dentro da sua casa. Começa tirando aquilo que você sabe que de repente pode ter brecha. Outra coisa que pode ser uma brecha dentro da nossa vida é um pecado não confessado. Não confessei, não falei com ninguém, tô aqui, não falei nem com Deus.
Pecado não confessado é uma brecha para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, a mentira. Fazer as coisas do seu jeito, tudo isso é uma brecha para dentro do seu casamento. Na palavra de Deus, a gente tem várias aqui situações que contam, que mostram para nós, né, sobre pessoas que deram brechas para que o inimigo pudesse agir. Então a gente vai lá saber a história de Davi, que conta lá em 2 Samuel 11, 1, 4, eu não vou ler tudo, mas está falando ali que por causa de uma brecha, porque Davi, ele não foi para a guerra, ele se permitiu ali ser tentado por Satanás. E foi a queda de Davi naquele momento, onde trouxe uma destruição para a casa dele, por causa de uma brecha. Eu vou falar uma coisa para você, Satanás, ele não precisa de muito espaço para ele entrar. Ele não precisa de muito espaço. Basta um buraquinho assim para ele poder entrar dentro da família. E aí a gente tem outras histórias aqui que fala sobre Sansão, também que era um nazireu separado por Deus, por causa de uma brecha que Sansão deu. Teve a queda de Sansão. Teve a destruição. A história dele poderia ter sido muito diferente. Mas Sansão, ele deu brecha para que Satanás pudesse entrar. Então hoje o Senhor está nos alertando aqui, para quem está entrando depois, sobre brecha. Que nós possamos fechar as brechas dentro da nossa casa. Que a gente possa fechar as brechas na nossa vida. Que se a gente realmente quer ter uma vida plena, se a gente quer ter uma família abençoada, se a gente quer ter uma vida sexual abençoada, a gente precisa fechar essas brechas que possa existir na nossa vida. Tem uma história que eu estou tentando lembrar aqui para poder contar para vocês. Eu vou até pesquisar aqui para ver se eu acho, que veio agora na memória, só que eu não estou lembrando do final da história. Deixa eu só ver aqui, se eu não achar, depois amanhã eu conto. Olha aqui. O homem, ele... Tá, o diabo pega e fala assim pro homem, né? Que ele quer... Ele não quer a casa dele, que ele só quer um prego. E aí esse homem, ele pega e vende o prego da sua casa pro diabo. E aí, na verdade... que não tá contando tudo. Eu tô tentando lembrar. Depois eu vou lembrar e eu vou contar na próxima live, que é uma história sobre isso. O homem, ele tinha uma casa e o diabo vem e fala que quer o prego da casa. Não quero toda a sua casa, eu só quero o prego que você tem. E aí a pessoa pega e fala assim, então tá bom, então eu vou vender esse prego. E eu sei que esse prego, ele não lembro qual que era o desfecho da história, mas que ele traz toda uma ruína, toda uma destruição para aquela casa, para a casa daquela família. Ou ele coloca alguma... lembrei da história. Ele pega e fala assim, eu só quero um prego da sua casa. E aí eu falo, só um prego? Eu te pago tantos, né, 1.000, mais caro do que a casa pelo prego, só quero isso. Aí ele fala, então tá bom, então eu vou vender o prego. E eu sei que no prego ele pega e coloca, se não me engano, é um animal morto. E aí fica lá com aquele cheiro e a pessoa fala assim, não, mas você não pode colocar esse animal morto aqui. Não, posso, o prego é meu. Você me vendeu o prego, então eu posso colocar o que eu quiser aqui. Não, você não pode colocar aqui. E aí fica aquele, né, cheiro insuportável de morto, de podre dentro da casa. E aí a pessoa da casa acaba saindo da casa, traz uma destruição para aquela casa. Então é exatamente isso. Satanás, ele só precisa de um prego. Ele só precisa de um prego, que você só dê um prego para que ele venha colocar podridão, que ele venha colocar sujeira, que ele venha colocar destruição dentro da sua casa. Qual que é a brecha que você precisa fechar hoje? Dentro do seu lar. Qual que é a brecha? Talvez a brecha do orgulho. Talvez a gente é orgulhoso demais para poder pedir perdão, para falar que eu errei, para falar que eu preciso ser uma pessoa melhor, para falar que a partir de hoje eu vou me esforçar para melhorar. Será que é essa a brecha? Então o Senhor, ele traz para nós hoje
um alerta, porque nós estamos em consagração pela nossa família, nós estamos em oração pela nossa casa, a gente quer ter uma família abençoada. Eu tenho certeza que todo mundo que me segue aqui nesse Instagram está aqui porque quer ter uma família abençoada, quer ter um casamento abençoado, quer viver uma sexualidade plena. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer isso. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta de repente vir, Fabi, eu tô com problema na minha vida, eu tô com problema na minha relação, atendimento terapêutico, me ajuda, resolve minha vida. Sendo que às vezes o mínimo a gente não faz. É claro que tem coisas que a gente não consegue enxergar, gente. E através do atendimento terapêutico a gente vai sendo direcionado e aí é aberto uma visão e a gente consegue mudar sim o nosso comportamento. Mas tem coisas que a gente sabe e não faz. E a palavra de Deus fala, se você sabe aquilo que é bom e não faz, você está pecando. A gente não faz por orgulho, por arrogância, porque a gente acha que a gente é melhor que o outro, né? E nós não somos bons. A gente tem que melhorar todo dia. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Aí aqui outra, falei de aquisição, algumas brechas no casamento, na família. A palavra lá em Amós 3:3 fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então não adianta eu querer ter uma vida de parceria com meu marido, se está cada um andando para um lado. Se está cada um querendo uma coisa, isso é brecha que eu tô dando. Eu sei que eu coloquei um post aqui, eu fiz um remix de um post de um pastor, que ele tá falando sobre o reino dividido que não subsiste, né? E esse vídeo, né, ele deu mais aí, eu acho que de 2 mil, de 20 mil, 30 mil views. E aí as mulheres começaram a comentar lá, falando, sempre a mulher tem que mudar, sempre a mulher tem que fazer algo diferente. Infelizmente, geralmente, as mulheres se posicionam melhor para poder querer um relacionamento melhor. Na grande maioria dos casos, são assim. Mas, por outro lado, nós temos um poder nas nossas mãos. Nós temos esse poder de transformação para que a mulher? De trazer para dentro do lar essa transformação. Eu sei que para muitos homens, não é porque eles fazem, porque eles não querem a restauração do casamento. Que na cabeça deles, tá tudo bem. Né? E às vezes não conseguem enxergar algumas coisas. Só que nós mulheres, com a nossa sabedoria, a gente consegue mostrar pro marido, falar assim, marido, se você vender aquele prego ali, a gente vai ter problema aqui em casa. É melhor você não vender. A gente consegue muitas vezes ter essa visão. E às vezes o homem ele não tem, porque ele só quer resolver o problema. Isso faz parte da natureza dele. Então a gente precisa entender que não adianta querer andar junto se a gente não está em comum acordo. Precisamos estar. Mas como que às vezes a gente quer agir? Eu não estou de acordo com meu marido. Eu quero brigar com ele, eu quero bater o pé, eu quero fazer birra. Assim a gente não vai resolver o problema. A gente precisa ter sabedoria na hora de falar. Porque se começar a entrar em guerra, reino dividido não subsiste. Porque assim como um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente, porque o Espírito Santo de Deus está junto, da mesma forma acontece quando o casal começa a brigar. Porque, como eu falei, o reino não subsiste porque ainda tem Satanás para ajudar a derrubar para baixo. Para poder trazer a destruição para dentro do nosso lar. Amém, amados? Então hoje o Senhor ele traz para nós essa preocupação e a gente começar a olhar onde que eu preciso fechar minhas brechas dentro da minha casa. Começa a se analisar, começa a analisar dentro do teu lar. Começa a olhar o que os teus filhos estão assistindo na televisão, o que os teus filhos estão jogando. Começa a olhar. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele bonequinho lá, Labubu. Para muita gente aquilo ali é somente algo muito inocente. É um brinquedinho de criança. Qual o problema ter um bicho feio daquele? Né? Só que ontem eu estava vendo um bruxo falando o quanto que eles fazem trabalho com aqueles bonecos para poder levar questões demoníacas para dentro dos lares. E a gente está brincando de não acreditar naquilo que Satanás faz. A gente está brincando de não acreditar.
de achar que tá tudo no nosso controle. Não tá, queridos. A gente é forte em Cristo Jesus. Nós somos poderosos em Cristo Jesus. Porque se não for a presença do Senhor, se não for a força, o poder do Espírito Santo de Deus, a gente não passa de uma palha que se assopra e voa. A Kelly colocou aqui, nós mulheres temos a responsabilidade do equilíbrio familiar. Glória a Deus por isso. É isso, amigo. Então vamos fechar as brechas dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. A palavra, ela nos orienta a se alimentar da palavra, né? A palavra de Deus fala em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa busca da presença de Deus, essa busca da palavra, o Senhor, ele começa a nos mostrar. Eu tenho centenas de testemunhos, inclusive já aconteceu comigo, de através da palavra o Senhor, ele me revelar, ele me mostrar uma questão que eu precisava mudar. De um comportamento meu. Eu tenho uma experiência espiritual, amadas, já tem uns anos isso, já tem, sei lá, uns 10 anos, não tinha Sofia ainda, que eu estava tendo um comportamento que estava totalmente contrário à vontade de Deus. Totalmente contrário. Mas na minha cabeça tá tudo bem. Tá tudo sob controle. E aí teve um dia que eu peguei a Bíblia Sagrada para ler aleatoriamente. E eu comecei a ler e o Senhor, ele começou a falar comigo como se ele estivesse conversando comigo sobre o que eu estava fazendo dentro da palavra. Eu nunca tive uma experiência tão forte na minha vida como eu tive aquele dia dentro da minha casa. Não foi nem na igreja, não foi no retiro, não foi num evento de mulher, nada disso. Foi dentro da minha casa, no meu quarto. E o Senhor começou a me dar vários socos, assim, através da palavra de Deus. E aquilo, assim, me impressionou de uma tal forma que eu mudei o comportamento na hora. Quando a palavra de Deus, ela nos confronta de verdade e ela nos constrange, a mudança, ela é repentina, é na hora. Por isso que eu não acredito quando as pessoas falam assim, ai, servi ao Senhor, mas hoje não sei o que. Não, não se converteu de verdade. Na verdade, não teve um encontro genuíno. Que nem do post da Andressa Urach que eu coloquei. Muitas pessoas, nossa, mas ela estava na presença. Não, nunca se converteu. Vai se converter um dia de verdade. Porque quando a palavra ela entra, ela vai como espada de dois gumes, ela penetra nos ossos, na medula, na alma e ela traz em nós transformação. E aí depois dessa experiência na palavra, eu tive uma experiência espiritual, que eu já contei em outras lives, vou falar bem rápido aqui pra vocês. De um dia eu tava fazendo um café e o café voou, ele voou na minha cozinha, ele não caiu, ele voou. O suporte do café assim, ele não caiu nem pra cá e nem pra cá, ele voou. E aí foi pó por toda a minha cozinha. Tinha pó de café até na porta de entrada da minha casa. E aí na hora eu percebi a presença do maligno. E aí eu fui orar, e eu fui repreender, e eu comecei ali a entrar, parei tudo que eu tava fazendo e fui entrar no momento de oração. E aí à noite, no culto, tive culto à noite, um irmão parou e começou a orar lá em línguas, sozinho, depois ele veio falar comigo. Ele falou assim, Fabi, eu tava ali orando e o Senhor me levou na sua casa, como se um vento estivesse entrando debaixo da tua porta. E esse vento era uma fumaça e ele queria espalhar e trazer destruição no seu lar. E na hora eu entendi, eu falei, hoje, daí depois eu contei pra ele o que tinha acontecido um pouco mais cedo. Então, olha só. E por quê? Existia uma brecha aberta dentro da minha casa. E ela foi fechada. E essa brecha que estava aberta, pra mim, tudo bem, não era nada demais. Entende? Então, a gente precisa se analisar. Qual que é a brecha que está aberta dentro do seu lar? Qual que é a brecha que está aberta na sua vida? O que é que você está fazendo que pra você está achando, tudo bem, isso não tem problema, isso não, Satanás não está aqui não, é o Senhor que está comigo o tempo todo. Porque não importa, amados, aquilo que a gente fala. Nem sempre o que importa é aquilo que sai da minha boca, mas aquilo verdadeiramente que eu faço, que eu ajo. Como que eu tenho agido? Como tem sido o meu comportamento? O que eu estou fazendo quando ninguém está vendo?
Tudo isso importa. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos vê o tempo todo. Ele nos vê. E aí, pra gente poder finalizar aqui, a palavra de Deus aqui em Efésios 6, falar das armaduras de Deus para vocês, pra gente terminar aqui a nossa live. Efésios 6, 8, 10. Efésios 6:10, a palavra de Deus fala assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que possam revestir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados pela prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, em todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, queridos? O Senhor, Ele nos chama hoje para nos posicionar. A gente está vivendo hoje uma era, a gente está vivendo hoje um momento que é de um novo avivamento. A gente está vivendo uma fase de um novo avivamento. Porém, entretanto, as trevas, ela não está ali paradinha esperando acontecer o avivamento. Eles estão furiosos. Então, nos próximos dias, esse ano ainda, a gente vai ver muita coisa ruim acontecer. Muita coisa ruim acontecer. E a gente precisa estar preparado para isso. E a gente precisa estar se revestindo a nossa casa, revestindo a nossa família, para que a gente não venha ser nenhum alvo fácil do inimigo. Porque nós estamos aqui separando um momento de oração e de jejum para nos consagrar pela nossa casa, pela nossa família. Quando você perceber dentro da sua casa umas briguinhas do nada, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de eu falar uma frase pro meu marido e ele entendeu outra coisa totalmente distorcida que não foi o que eu falei. E pra você consertar aquilo, meu Deus do céu, uma guerra, né? Se você perceber acontecer essas coisas na sua casa, você vai perceber que isso é presença maligna. Então é hora de você ter sabedoria e nem querer se justificar. Você vai lá e pega na mão do seu cônjuge, pega na mão do teu filho, de quem estiver nessa situação e fala: vem aqui, vamos orar. Começa a orar: Senhor, limpa tudo, tira todo esse espírito de confusão daqui. Porque ele vai agir com todas as armas para poder derrubar a nossa casa, para poder destruir as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos dá aqui autoridade, poder, a palavra de Deus. O Senhor nos ensina a nos revestir na palavra de Deus, para que Ele não venha ter poder contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra a nossa família. Não vai ter. Porque nós vamos ter um ano pleno na presença do Senhor. Em pleno, em todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? Então a live de hoje é isso. Eu vou fazer uma oração agora pela nossa família. A live vai ficar salva lá, tá bom? No Instagram, no YouTube. Então quem não assistiu toda a palavra, vai lá. As outras também estão lá. Quero também convidar vocês, as mulheres. A gente tem um grupo de terapia conjugal, onde eu posto algumas coisas lá para as mulheres sempre. A gente entra nos debates, nos desafios. O link para esse grupo tá lá na bio. Para poder entrar, você pode entrar lá. Então a gente tem muitos recursos aqui para poder abençoar a sua casa. Nós temos aqui o curso, que é o Método Renascer, que é para poder abençoar o seu casamento.
para abençoar a sua casa. Nós temos o meu livro também para abençoar o seu casamento, para abençoar a sua casa. Se tiver alguém aqui que é novo aqui, vai lá no link da bio, tá? Eu vou orar aqui então pela família, por mais esse momento de consagração. E amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Amanhã às 8 horas e sexta-feira é o último dia às 8 horas. A gente também tem o último dia dessa consagração, tá bom? Eu vou orar por vocês aqui, por nós. Amém, Samuel. Glória a Deus. A esposa de Samuel. Aqui é a esposa de Samuel. Amém, querida. Que bom que a palavra falou com você. Falou comigo também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade única de poder estar aqui reunidos, Senhor, falando da tua palavra. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia com as nossas vidas. Que o Senhor venha nos revestir, Senhor, com o teu poder, Senhor. Nos livra de todo mal, Pai. Eu te peço, Senhor, nesse momento que o Senhor venha abrir, Senhor, os olhos de cada uma das pessoas que estão aqui comigo, inclusive da minha, Senhor. Abra as nossas visões. Abra, Senhor, o campo espiritual, que nós possamos ver além, Senhor, que possamos ver, Senhor, aquilo que realmente está acontecendo ao nosso redor, para que venhamos, Senhor, guerrear com as armas certas, Pai. Nos dê sabedoria no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, o nosso comportamento, aquilo, Senhor, que está te desagradando, Pai. Nos ajuda a nos transformar, para que o teu Espírito Santo possa fazer morada em nós. Em nome de Jesus, que você venha visitar cada lugar das nossas casas, cada ambiente, Senhor, do nosso lar, que todo espírito maligno saia em nome do Senhor Jesus Cristo, que somente o teu Espírito Santo venha fazer morada na nossa casa, na nossa vida, na nossa aliança, no nosso casamento, Senhor, na vida dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar através da nossa visão aquilo que nós precisamos eliminar das nossas vidas, eliminar da nossa vida espiritual, eliminar, Senhor, da nossa casa, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te louvo e já te agradeço pelas tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então venha na próxima, viu, Geis? Amanhã às 8 horas nós estamos aqui de novo. E depois na sexta-feira de novo, tá? A live vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Vocês vão lá no meu YouTube, Fabi, sexóloga, e você pega lá a live depois e compartilha com alguém, tá? Um beijo pra vocês, uma boa quarta-feira, fica na paz do Senhor. Amém.